Não só o Brasil, como esse é um fenômeno da contemporaneidade quase que mundial. E isso se reflete num exemplo bastante simples. Eu vou usar o termo remédio, embora os farmacêuticos não usem esse termo, mas eu vou usar para facilitar a compreensão. Porque a expressão remédio está no imaginário do usuário. Ele remediar alguma coisa. Então, o que nós fazemos enquanto cidadãos, em qualquer lugar do mundo, quando nós nos deparamos com a possibilidade de nos medicarmos? Nós queremos um remédio para ser feliz, nós queremos um remédio para dormir, nós queremos um remédio para acordar, nós queremos um remédio para ficarmos mais bonitos, nós queremos um remédio para ir ao banheiro, e nós queremos um remédio para fazer amor, nós queremos remédio para tudo. Quer dizer, este é o fenômeno. O fenômeno é a medicalização, e aí mora um grande perigo, especialmente na responsabilidade dos adultos. Porque a partir do momento que nós cultuamos esse tipo de processo, e nós, envolvidos com esse processo, nós amplificamos ele, nós acenamos para os jovens, para as crianças, as novas gerações, as futuras gerações de adultos, a manterem o mesmo comportamento. Ou seja, buscar numa substância, numa planta que seja, né, a possibilidade de sanar alguma problemática que vivemos. Então, isso é bastante perigoso. Por quê? Porque remete para entre outros, para um outro assunto. Por exemplo, o uso de substâncias que modificam o nosso pensamento. O álcool é um exemplo enorme nesse sentido. As drogas ilícitas são um exemplo devastador nesse sentido. Entretanto, o fumo, que se considerava aqui em Lajeado, no país todo, como algo que já estava em decadência, né? Recentemente, nós ficamos sabendo de que um número importante de crianças de 12 a 17 anos fumam. Já experimentaram e muitas continuam fumando. E um agravante, que é da minha área, é o uso de calmantes e drogas para emagrecimento. Em Lajeado, considerando meninos e meninas de 12 a 17 anos, 14% delas já experimentaram essas drogas, e eu não sei qual a real necessidade no emprego. Obviamente que pode haver uma necessidade de saúde envolvida, mas acho pouco provável que seja na ordem de 14%. E 9% continuam fazendo uso. Então, quer dizer, por que esse fenômeno? Ora, esse fenômeno ele se sustenta, ele se reproduz e ele se amplifica. Porque a nossa forma de lidar com os problemas é através do uso de alguma substância, é da busca de alguma substância que possa resolver o problema. Nós estamos acostumados. Eu quero remédio para tudo. É mais fácil. Entretanto, é mais inseguro e muito perigoso. Então, eu vejo como a educação em saúde, no trabalho interdisciplinar, obviamente fundamentado no multiprofissionalismo, como uma possibilidade de mudança daquilo que é apontado como problema, que é a cultura. Pois se a cultura é o problema, é a cultura que deve mudar. Você está nos desafiando e entendi que está nos convidando, a nós todos, a aprendermos mais sobre a nossa saúde, sobre a nossa cultura, como a gente pensa em relação à saúde, ao corpo. Professor Luiz, como é que cidadãos comuns que não têm esse conhecimento, essa formação na área da farmácia, da medicina, como é que nós podemos compreender, conhecer melhor a nossa saúde e ter essa visão mais ampla, uma cultura talvez mais saudável? Eu cozinho muito mal. E isso é um elogio para mim, porque na verdade, confessando, né, eu não cozinho nada. Então, o que eu faço? Eu morro de fome? Não. Eu me comunico com quem cozinha. E eu aprendo com quem cozinha. E eu busco informações daquilo que eu vou comer. Da mesma forma, a gente deve ser humilde o suficiente, entender as necessidades que temos e buscar, no acesso que nós temos hoje, que é bastante amplo, tanto no serviço
público do Sistema Único de Saúde, como no serviço privado, também parte desse sistema que é único de saúde no país. Nós temos profissionais que estão ali, preparados, disponíveis, aptos, qualificados para estabelecer essa relação conosco e construir essa educação em saúde. Exemplificando, na minha área, tanto na farmácia comunitária, que é a farmácia privada, como no serviço público. Nós temos o profissional farmacêutico extremamente qualificado e apto para fazer essa interação com o usuário, a comunicação com o restante da rede de cuidado, incluindo o prescritor especialmente, né? E construir essa questão de educação em saúde. E Lajeado é privilegiada porque tem um modelo ímpar nacional, que é esse convênio que o município tem com a Univates, através da sua farmácia escola. Professor Luiz, é muito interessante esse assunto. Você colocou no início da nossa conversa algo sobre a integralidade da pessoa. Nós estamos chegando ao final dessa conversa, que certamente vai ter que continuar um outro dia, um outro programa, se assim nós pudermos deixar combinado. O que você entende por integralidade do ser humano? O aspecto químico, ele é parte, mas existem outros aspectos do ser humano que são importantes para a saúde. Se você pudesse ainda brevemente comentar a sua visão como alguém da área da farmácia, da ciência, o ser humano é integral, é holístico. Quais são alguns aspectos que formam esse ser humano? A humanidade, ela conseguiu fazer algo inimaginável. Ela conseguiu dissociar o aspecto orgânico do pensamento. Traduzindo, o cérebro, ele é estudado pelas neurociências. E o pensamento é estudado pela filosofia, pela psicologia e etc. Eu não entendo como nós conseguimos fazer isso, mas a gente fez. E faz muito tempo, e a gente continua fazendo. Então é bastante difícil, dentro de uma visão que foi construída, dentro de uma cultura que foi construída, eu responder essa questão. Mas eu vou tentar. Em termos de integralidade, eu vejo o ser humano, no que diz respeito à saúde, tendo que contemplar algumas necessidades para que ele tenha o que eu chamo de equilíbrio em saúde. E esse equilíbrio, ele diz respeito ao que eu como, com o que eu me alimento. E nós vivemos uma problemática hoje que nós temos muitos, entre aspas, defensivos agrícolas, agrotóxicos, na verdade, que engrossam também os números relacionados com carcinogenicidade, muito importante no país. Então eu tenho que ser equilibrado em termos do que eu como. Eu também entendo que a gente tem que ser equilibrado nas nossas relações. O que significa isso? Com quem eu me relaciono, o ambiente em que eu vivo, o ambiente em que eu influencio, o ambiente que me influencia. E um terceiro equilíbrio que eu acho de extrema importância é o equilíbrio que eu percebo que acaba sendo extremamente explorado hoje por nós profissionais de saúde, que é o equilíbrio espiritual. E esse equilíbrio espiritual, diante desse conceito de equilíbrio espiritual, não existe nada pior do que a intolerância. E a tolerância, ela é um adjuvante nessa terapia. E o reconhecimento dessas necessidades faz com que o profissional de saúde ele observe o usuário do seu serviço sob essa ótica. Alguém que não é só um pedaço de carne onde eu injeto um medicamento e observo a resposta. Isso a gente fazia com cobaias, com ratos, e hoje nem isso a gente pode fazer, né? Nem com eles não pode. E que bom que é assim. A pessoa não é só um pedaço de carne. Ela também não é só um cérebro, ela é um pensamento. Ela tem afetividade, ela tem vários aspectos que têm que ser contemplados. E um profissional de saúde, formado dentro de uma única lógica, que não vai de encontro a premiar esse conceito de observação da integralidade, com certeza ele não vai ser
um profissional que traga benefício para a saúde desse indivíduo. Muito pelo contrário, ele pode ser até nocivo. A minha visão de integralidade é essa: observar o indivíduo como um todo diante das necessidades que ele tem para alcançar um equilíbrio necessário. Muito obrigado, professor Luiz César de Castro, professor coordenador do curso de farmácia da nossa Univates. Foi realmente um prazer, uma satisfação, uma honra termos a sua presença aqui em nosso programa Castelo Forte, nos trazendo informações, reflexões muito importantes para a nossa saúde, como pessoas e também como sociedade e famílias. Muito obrigado, professor Luiz. Até um próximo encontro. Eu que agradeço. Muito obrigado.